Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Mosten. Especialistas em negócios e tecnologia. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Santos. Referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Transbrasa, aqui o futuro já é presente. E FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos, excelência sob trilhos. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Porto Negócios e hoje estou com o Leandro Barreto, sócio da Solve, e Marcelo D'Antona, consultor da Hamburg Port Consulting, a HPC. Senhores, agradeço a ter o atendimento aqui no meu convite para a gente discutir um tema importante que é o mercado de container e o arrendamento do TECOM 10 que está aí na rua, muita gente estudando, criticando. E aí eu trouxe aqui para o programa dois especialistas e conhecedores do nosso mercado. Boa noite, Leandro. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Tércio. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui trocando, informações, conhecimento com quem também é apaixonado por esse setor e vive no dia a dia, essa loucura. Tércio, boa noite. Boa noite aos espectadores do programa, grupo da TV Santa Cecília. Leandro, prazer estar aqui com vocês. A gente tem discutido bastante o arrendamento, a modelagem do TECOM 10. E eu queria começar a provocação aqui do programa, a gente entender um pouco como é que está o desbalanceamento entre a capacidade do serviço portuário no Sudeste, obviamente, especificamente em Santos, e a propositura da modelagem do projeto. A gente sabe que esse ano, nos últimos 2 anos, na verdade, nós tivemos vários problemas de embarque na exportação por container, não só na exportação, mas no próprio serviço inbound. Várias indústrias brasileiras sofreram aí com atrasos, omissões, enfim, a logística está desregulada no mercado brasileiro. Eu entendo que até no mercado internacional, mas vamos olhar para o nosso país. E eu queria começar a provocar justamente o entendimento de ambos, como é que vocês entendem esse desbalanceamento entre capacidade portuária e a pressão sobre o serviço da demanda brasileira, ou seja, do PIB brasileiro demandando pelo serviço portuário. Tércio, perdão, Marcelo, se me permite, deixa eu trazer uns dados aqui que a gente tem apresentado aí em várias palestras Brasil afora, que talvez tragam dê uma boa ilustração no que a gente está vivendo nesse momento. A demanda pelo transporte portuário no Brasil no ano passado cresceu quase 20%. Se a gente tem uma movimentação aí da ordem de 12 milhões de TEUs, 13 milhões de TEUs por ano, isso significa um crescimento de 2 milhões e meio, 2 milhões e 600 mil TEUs. Esse é o tamanho da Santos Brasil, que é o maior terminal do Brasil hoje. Então, a gente cresceu um ano a capacidade de uma Santos Brasil. E eu não tenho visto um novo terminal da dimensão da Santos Brasil por ano, no nosso Brasil. Então, trazendo mais um dado aqui, a OCDE tem um dado muito interessante, uma recomendação muito interessante para desespero do acionista dos terminais, que terminal operando acima de 65% de utilização de berço
não tem margem, não tem gordura para receber um navio atrasado. E o que aconteceu em 2024 inteiro foi navio atrasado no mundo inteiro. Então, veja, os nossos terminais em Santos, e eu tenho um dado fresco aqui, estão operando na faixa de entre 70% e 84%. Tem terminal em Santos que operou 84% da utilização de berço em 2024. Ou seja, o berço está cheio, o navio chegou atrasado, ou ele atrasa mais, ou ele cancela o porto e vai para o porto seguinte. Qual é o drama? Santos é o principal porto brasileiro e, por mais que tenha uma limitação de calado importante, tem um calado melhor do que os portos do Sul. Então, o navio não tem como cancelar Santos. Então, ele fica sentado lá aguardando a atracação. Com isso, vou jogar mais um dado aqui para ilustrar. As escalas atrasadas no Brasil em 2024, nos portos brasileiros, cresceu 33%, isso dado da Solvi, tá? E as escalas omitidas cresceram 49% em 2024. Então, está mais do que claro, mais do que escancarado que os nossos terminais estão operando para lá do Deus me livre em termos de capacidade, né, com tolerância zero a qualquer intercorrência que aconteça, uma greve, um mau tempo, qualquer fato que aconteça aqui ou lá fora, se o terminal, né, como ele está rodando acima de 65%, qualquer intercorrência gera essas omissões, esses atrasos que eu mencionei. Doutora, olhando para a tua experiência, né? Você trabalhou tanto no setor portuário como mais recentemente passou pela Maersk, hoje na RAPC como uma consultoria referência mundial em planejamento portuário, enxerga esse gap, né, entre capacidade e demanda e como a gente consegue entregar, né, resultado para melhorar a economia brasileira, para ter um melhor desempenho logístico das nossas exportações e importações naturalmente. Técio, eu acho assim, obra de infraestrutura você não faz da noite para o dia, né? E elas são feitas em grandes etapas. Você tem ciclos de investimento e o grande desafio talvez seja você compatibilizar esses ciclos, né, com as projeções de demanda. Em outras palavras, né, o planejamento, eu acho que é o segredo do sucesso. Não há planejamento que resista a disrupções, né, a eventos disruptivos, inesperados, como pandemia, como guerras, né? Mas dentro de uma normalidade, você tem que focar no planejamento, né, para assegurar que, na medida em que vem a demanda, você tem a capacidade instalada para atender essa necessidade. E muito provavelmente, né, o que nós estamos vendo aqui no setor portuário brasileiro, talvez seja isso. A gente tem sido vítima do nosso próprio sucesso, né? O porto a indústria portuária é pujante no Brasil, o comércio internacional do Brasil um grande sucesso em determinadas áreas. Leandro comentou sobre o crescimento do sistema portuário, né? E focou na questão do container, mas eu diria que o container é um dos nossos problemas hoje, né? Você tem, de uma maneira geral, em alguns setores, né, uma carência de infraestrutura portuária para atender a demanda do negócio de exportação, de um lado, né? A gente tem farelo de soja indo para Suape. Você conhece a realidade do porto lá. Você tem farelo produzido no centro-oeste brasileiro, indo para Suape para depois descer e ir para a China, né? Não faz muito sentido, né? A nossa logística hoje é ilógica. Ela é, em grande parte, né, fruto das carências, né, de um lado da capacidade, do outro lado não tem as oportunidades para encontrar essa capacidade. Para quem conhece um pouco do mercado do café, é uma carga nobre, ela é praticamente 100% containerizada, né, como o algodão também, e o café teve que se ajoelhar para fazer uma operação de breakbulk no Pôr do Açu, longe da produção, obviamente, e optando por uma outra forma de embarque, né?
né? Esse é um lado da questão. E o outro lado da questão, a gente vai falar dele depois, é a questão da coordenação entre os vários atores, né? Você tem a capacidade instalada, será que a gente consegue utilizá-la da melhor maneira possível, né? O problema está nos pods, está no sistema, né? De alguma forma. Também acho que são questões interessantes, relevantes. A gente sabe que o Saboó, né, que está justamente ao lado da BTP, ele passou por várias intenções ao longo dos anos, né? No plano de desenvolvimento e zoneamento do porto, ele é uma área destinada para container. Anterior a essa fase, né, do novo TECON 10, se estava se propondo a colocar o terminal de cruzeiros no Saboó, reduzindo a área de atendimento para o container e desvirtuando, né, justamente o projeto original, né, do TECON. A propositura, né, um terminal com 4 berços, né, sendo que um dos berços seria para atendimento de navios feeders, né, um berço menor. Tanto a questão do fornecimento, né, do serviço de acostagem, como armazenagem, né, e principalmente os números que vieram à tona com o modelo que está em discussão, né, 3,5 milhões de TEUs ano, né. Nós fizemos algumas contas aqui e esse 3,5 está um pouco exagerado, né, para ser até cuidadoso com as palavras. Olhando para o projeto, né, olhando para o mercado, e a gente ressignificando, né, a capacidade do terminal, né, que na nossa conta não passa de 2,7, 2,6 milhões de TEUs ano. Como é que vocês entendem que esse número de fato corresponde a uma realidade e qual a aderência do projeto à pressão sobre a demanda, né? Uma vez que, inclusive, o projeto ele faseia, né? Faz o faseamento das entregas dos berços, né? Então, eu ouso dizer aqui que talvez faça mais sentido fazer uma obra de uma vez só no terminal, entregando os 4 berços de uma vez só, do que faseando o terminal, né? E pensando como é que a gente entrega esses incrementos de capacidade versus a pressão da demanda. Eu acho assim, capacidade de terminal de container é alguma coisa que é função de como... Não é decisão do terminal de container, na verdade, qual será a demanda dele, né? Essa demanda é decisão das companhias de navegação, né? Para que lado vai a carga, é uma decisão, antes de mais nada, do tomador de serviço dos terminais de container, que são as companhias de navegação globais, né? E por razões múltiplas, né? Elas preferem ter algum tipo de controle, né, sobre o que acontece no terminal, qual é a capacidade do terminal de container, né? Então, você tem um trend, não é um fenômeno, na verdade, é uma situação que já ocorre, né, em que as companhias de navegação procuram ter controle sobre esses ativos, né? Eu acho que o número global hoje é em torno de 60% quase 70%, na verdade, dos terminais de container mundo afora, né, são, de alguma forma, propriedade dos grandes operadores globais, né, de terminais de containers, e esses grandes operadores globais de containers são propriedade também das companhias de navegação. E quando não são, que é o caso hoje, por exemplo, lá da Deep World, para citar um deles, né, a orientação estratégica dessas empresas vai passar a atuar não apenas no negócio de terminal de containers, mas na cadeia end-to-end, né? Quando a companhia de navegação controla o ativo, né, ela tem mais capacidade de influenciar em qual é a velocidade de implementação, né, das expansões, das modernizações, para assegurar a capacidade que eles precisam. Então, você trouxe a questão do faseamento, né, mas eu acho que isso vai ser uma decisão do operador, quem será o futuro operador. Ele vai tomar essa decisão baseada, né, naquilo que ele decidir em relação ao seu planejamento de negócio, a sua visão sobre a operação do negócio, e provavelmente essa decisão não vai ser com base na capacidade do Porto de Santos, né? Vai ser com base numa estratégia global, né, de oferta de serviços end-to-end, né, aos importadores e exportadores. Então, eu acho que é uma discussão que ela é interessante, né,
Mas, no fundo, essa decisão vai ser de quem vai operar o terminal, né? E essa decisão, como eu disse, provavelmente vai estar ligada numa estratégia de negócio que não tem a ver com o micromercado lá de Santos, mas com uma cadeia, com uma estratégia global de negócio. Eu queria explorar essa questão do faseamento, entendendo, mesmo que sendo... Você trouxe um tema importante, que é a questão da verticalização, né? Ou seja, quando você tem uma operação verticalizada, ou seja, o ship owner, né, o armador, ele controla o terminal, obviamente ele vai olhar entendendo a cadeia como um todo, ou seja, o serviço do shipping, de levar um container, sei lá, de proteína animal, exportando do Brasil para o Oriente Médio. Para o mercado consumidor, é isso aí. Exato. Então ele vai olhar o porta a porta, né, e como o terminal serve e otimiza a frota, né, desse armador. Mas mesmo olhando do ponto de vista de um operador bandeira branca, né, no caso da Santos Brasil, antes de ser vendida para a CMA, né, ou seja, a gente falou sobre filas, né, e capacidade de atracação. Quanto mais berços você tiver e disponíveis para uma atracação, mesmo que ela entre atrasada, é o diferencial, é o nível de serviço que você pode ofertar para o armador, né? E aí eu queria buscar aqui a gente analisar a instalação portuária, né? No caso, o nosso tema que é o TECON 10, como é que a gente olha o ativo do ponto de vista do armador, né? Que o armador ele quer berço livre, chegou, atracou. Ao mesmo tempo, o dono da carga, vou buscar o mesmo exemplo da proteína animal, ele quer exportar, mas ele não quer ficar com o container ali 10, 15 dias no pátio esperando o navio. Ou seja, como é que a gente equilibra esse nível de serviço entre o armador chegou, atracou, e a carga entrou no terminal, exportou, né? Sabendo que o terminal talvez é o que sofre mais aí nessa conjunção, que é a ligação de fato entre a armação, né, a navegação e o trade, né? Ou seja, e aí a gente pode usar a importação e exportação como exemplo, né? Estou dando exemplo da proteína animal, mas a gente poderia dar qualquer outro tipo de exemplo, né? O próprio algodão, o café que a gente mencionou. Como é que vocês enxergam esse descasamento, né? Essa escolha de Sofia que o terminal faz entre eu vou aumentar a capacidade de atracação, né? Fornecer um melhor serviço para o armador e, ao mesmo tempo, ter uma qualidade de serviço para o exportador, né? Entendendo que ele está no meio do jogo, né? Ele não é responsável nem por deixar o container dentro do terminal, né? Por trazer esse container para dentro do terminal, também não é responsável pela eficiência da ligação entre o terminal, o Porto de Santos, e o mercado internacional. Esse dilema... Na minha opinião, esse é um dilema claro e que ele só se resolve de uma forma. O terminal tem que trabalhar de acordo com as recomendações da OCDE, tem que trabalhar com ociosidade, por mais que seja difícil para o acionista, muitas vezes, concordar que ele vai construir uma capacidade para 2 milhões de TEUs, mas ele só vai conseguir movimentar 1.200.000, 1.300.000 para oferecer um nível de serviço, para oferecer um planejamento, para oferecer previsibilidade tanto para a carga quanto para o armador, né? Esse fenômeno, né, eu queria jogar a luz aqui sobre esse fenômeno da verticalização, né, que foi levantado aqui. Um serviço da Rota da Ásia com 12 navios, né, de 10 mil TEUs cada um, 12 mil TEUs, esses navios custam em torno de 100, 130 milhões, e daí você precisa mais uns 80, 100 milhões de equipamento para equipar aquele navio. Vamos fechar essa conta aí em 250 milhões. 12 navios são 3 bi de dólar para um serviço entre a Rota da Ásia e o Brasil. A gente tem 9 serviços nessa rota atualmente. Então, por que da verticalização, na minha opinião? O principal ativo do armador está na água,
né? Se ele tem um sistema de navios que vale 3 bi, né? Esses ativos não podem ficar parados. Para ele maximizar aquele ativo, ele tem que ter previsibilidade. Por isso, eles estão chegando com força no mundo inteiro, no principal gargalo que eles têm sentido, porque não é o Brasil que está rodando acima de 65%, 70% de utilização dos terminais, o mundo está rodando, né? Tem vários portos da Europa, vários portos da Ásia rodando acima dessa marca. Então, a única forma eu te diria que isso não é um ataque dos armadores, é uma defesa. Os armadores estão reagindo a uma situação de que o principal ativo deles está ficando parado, né? E 3 bilhões, vamos dizer que os outros serviços na rota da Ásia tenham navios menores, capacidade menor, um pouco mais barato. Vamos dizer que cada sistema desse tenha em ativo aí 1,5 bi, né? São 9. A gente está falando de 10, 15 bi de dólar em ativos, em navios rodando só na rota da Ásia. Um terminal, ele vai custar, ou seja, 10 a 15 bi de dólar, a gente está falando aí em 60 bi, né, de reais. Um terminal aqui no Brasil, a Santos Brasil acabou de ser vendida agora por algo em torno de 13, 14, né? 15 bi. O valor de face Então, por isso, né? É mais barato o ativo porto, que tem causado tantos transtornos, não só para o armador, mas também para o usuário, ele é mais barato do que o ativo navio, e por isso os caras estão investindo tão pesado nisso. Doutor, tua observação sobre essa assimetria, né, entre o ativo da navegação e o terminal. Como é que a tua estrutura a tua experiência, enfim, e hoje na RAPC, como é que vocês enxergam isso? Você mencionou o dilema, né, o desafio que o operador do terminal de container enfrenta em disponibilizar capacidade, né, abundante, né, para garantir que você, nos momentos em que tenha alguma coisa que não saiu de forma prevista, né, você tem que tipo de disrupção, o navio chegou atrasado, então onde é que você vai acomodar aquele navio que chegou atrasado, né? Você tem que ter isso disponível, né? Mas isso implica também investimentos enormes, né, que não serão aproveitados da melhor maneira, porque você vai ficar com excesso de capacidade, né, para atender momentos de crise, momentos em que o planejamento não saiu de forma correta. E aí eu volto no meu ponto, né? Então, talvez o grande segredo aqui, de novo, seja a questão do planejamento. E você não pode olhar o terminal de container como um elo solto na cadeia, né? O terminal de container, a função mais clássica do terminal de container é simplesmente servir como um ponto de transferência de modais, né? Você tem um navio chegando, transferindo a carga para outro tipo de modal, para seguir o seu destino, seguir sua viagem na importação, o inverso na exportação. Então, é essa cadeia end-to-end que interessa, né? É esta cadeia end-to-end que tem que ser eficiente, bem coordenada, bem planejada, né? E o tema de verticalização da propriedade do terminal de container, ele se insere nesse contexto, né? Na verdade, como é que você garante que essa cadeia vai funcionar de uma forma correta, né? De uma forma eficiente, para que você não tenha necessidade de ter excesso de capacidade em alguns pontos para lidar com essas ineficiências, Você tem negócios inteiros construídos hoje em cima desse princípio de otimizar a cadeia end-to-end. Vou citar um exemplo concreto aqui, o caso dessa nova aliança, né, a operação Gemini, né, entre Hapag-Lloyd e Maersk, né, onde o racional inteiro, né, é garantir confiabilidade, é garantir previsibilidade, é garantir cumprimento das escalas, né, das embarcações. De que maneira? Assegurando que a cadeia inteira esteja funcionando de forma coordenada, controlada. E aí são vários
métodos, né, vários recursos usados para isso. Digitalização, né, das operações, você tem a agilidade, né, você pode tomar decisões logísticas baseadas em dados. Então, começa pela digitalização, passa por integração de sistemas, passa, obviamente, pelos terminais de contêineres, né? E é por isso que a cooperação Gemini, né, desde o início, ela está dizendo o seguinte: nós vamos usar os terminais de contêineres onde a gente tem algum tipo de controle para garantir que nesses terminais eu tenha a infraestrutura necessária, mas também que eles estejam integrados no nosso planejamento para garantir que tudo funcione end-to-end. Eu acho que essa é a visão que a gente tem que trazer para depois do teste. Não olhar o terminal de contêineres como uma coisa solta no mundo, né, mas como parte de uma cadeia maior que tem que ser bem coordenado. A gente vai explorar isso mais no segundo bloco. Sou obrigado aqui a fazer um rápido intervalo aqui e a gente volta daqui a pouco mais com mais Porto Negócios. Boa noite, sejam bem-vindos ao segundo bloco do Porto Negócios dessa noite. Estou aqui com Leandro Barreto, sócio da Solve, e Marcelo D'Antona, consultor da HPC, da Hamburg Port Consulting. O nosso tema de hoje é a discussão do mercado container e, obviamente, o arrendamento do TECON 10 como cumprimento aí de uma falta de capacidade hoje em fornecimento desse serviço para a economia brasileira. Senhores, a gente abordou bastante a questão de capacidade, demanda e iniciamos uma discussão aí da verticalização, né? Que é um tema super importante e eu até julgo dizer que existem pessoas que acham que você tem que ser a favor ou contra a verticalização. Eu sou da tese de que não tem nem que ser a favor ou contra. É um fato, a verticalização existe em várias cadeias de negócios, em cadeia de valor global. E no container não é diferente, e a gente terminou o primeiro bloco justamente abordando isso. Como os armadores, né, que investem, têm um capital mobilizado, né, no ativo navegação, olham o terminal como um suprimento de melhorar a cadeia de valor do seu negócio, né? A gente deu o exemplo do container, mas isso se aplica também ao suco laranja, se aplica à própria celulose, enfim, vários outros líquidos, né? Quando a gente fala do Oldfell ou da Stuthaven, o negócio, né? A alma do negócio está no shipping e, obviamente, essa migração para controlar ativos portuários é justamente para melhorar a disponibilidade do ativo e do serviço, né? Do porta a porta. Recentemente, no final do ano passado, nós tivemos aí algumas aquisições que chacoalharam um pouco o mercado container, né? Primeiro, a CMA adquirindo a Santos Brasil, o Leandro trouxe aqui os números no primeiro bloco, a MSC adquirindo a Wilson Sons, né? Também aí, uma aquisição importante, entendendo como vai ser a capilaridade da TAEL e da MSC, né? Do par armador, operador de terminal no Brasil. E essa briga de titãs, né, a Maersk ficou um pouco à deriva, né, no mercado santista. Queria explorar a percepção de vocês, como é que a Maersk pode se posicionar no TECON 10, né? Eu brinco que tem alguns players que vão colocar todo o dinheiro possível na mesa para poder fazer a aquisição do ativo. Entendendo esse descasamento entre a oferta portuária, né? E hoje a Maersk, a gente sabe que tem operação em Itapoá, está lançando a pedra fundamental com TUP em Suape, mas em Santos, de fato, ela tem lá 50% da BTP, só que uma pressão muito maior sobre a demanda do serviço portuário, né? Hoje, obviamente, como a CMA fez a aquisição da Santos Brasil, a Maersk hoje assinou um contrato recentemente com a DP World, né? Como é que vocês enxergam a dança dos jogos de poderes entre os armadores olhando para o ativo? Olha, Tércio,
essa questão é realmente bastante interessante e eu concordo com você. A Maersk ficou numa posição bastante frágil, né, nessa questão agora, né, e vai precisar resolver, né, provavelmente agora com a questão do STS-10 ou do TECON-10, aqui surge uma oportunidade. Mesmo que a gente sabe, né, existem rumores fortes de que tem um lobby fortíssimo operando, contrário à participação dos armadores, ou de alguns armadores, ou dos arrendatários atuais lá de Santos, dos players atuais de Santos, em participar do negócio, mas seja como um comprador, né, desse terminal novo, né, dessa concessão, ou como cliente desse novo, tudo que a Maersk quer é capacidade em Santos. Então, esse projeto vem muito de acordo, né, com as necessidades. Muito embora a Deep World está correndo atrás também para expandir a capacidade, né, já que agora ela tem um armador com um lastro considerável e não vai querer perder esse armador. Então, conversei com o pessoal da Deep World e eles me disseram que vão ultrapassar 2 milhões de TEUs de capacidade, antecipar essa expansão de capacidade muito mais rapidamente do que previsto anteriormente, né, antes desse contrato com a Maersk. Mas a gente se encontrou há pouco tempo na Intermodal, eu não sei se a sua percepção foi a mesma que a minha. Tem muita gente querendo colocar dinheiro nesse terminal, muita gente. Eu acho que se o governo souber gerenciar isso de uma forma bastante técnica, vai ser o recorde de arrecadação disparado e vai ser difícil algum outro leilão bater depois, futuramente, esse leilão. Nesse contexto, eu particularmente estou também total de acordo com você que não só o shipping, mas a sociedade como um todo, não no Brasil como no mundo, está se perdendo nessas polarizações, né? Parece que as polarizações estão se tornando um novo normal em detrimento das conversas, das negociações, das ponderações, do meio termo, né? De ninguém está 100% certo, ninguém está 100% errado. E nesse contexto, especificamente do Porto de Santos, eu acho bastante ponderado os trabalhos que já foram divulgados pela área técnica do CAD e pela área técnica do TCU, que defendem que, sobre certas circunstâncias, a verticalização pode ser, sim, a melhor solução. E também, né, defende que isso o CAD fala, e também tem o TCU falando que armador, quando assume um terminal, está querendo produtividade, está querendo girar o principal ativo dele, como a gente falou no bloco anterior, mais rapidamente, né? E o terminal é o instrumento para isso, tem sido o principal gargalo, e por isso essa reação dos armadores em buscar verticalizar para poder sair desse principal gargalo. Enquanto que, quando, né, o TCU complementa que quando um terminal está sujeito, tem no controle holdings financeiras, essas holdings estão mais querendo, mais preocupadas em garantir a demanda futura para poder remunerar aquele ativo, então não estão assim tão preocupadas com a expansão da capacidade, pelo menos não na mesma velocidade do armador. Então, eu acho bastante ponderado, bastante crível, bastante bem embasado a posição das nossas autoridades, da área técnica das nossas autoridades, e espero que a área política dessas autoridades não sucumba a esses
lobbies e que a gente realmente possa ter, né, um leilão aberto, onde no final do dia quem vai ganhar é o Brasil, porque vai ter uma outorga fantástica, né, e dependendo, aquilo, como o Marcelo falou, né, dependendo de quem, do apetite de quem vencer esse leilão, que essas fases possam ser antecipadas, né, que a gente não tenha o TECOM 10 a plena capacidade em 2034. O Santos precisa dessa capacidade hoje, né? Hoje, se tivesse essa capacidade, Santos estaria rodando aos seus 50%, 60%, 55%, 60% de utilização, que seria um nível saudável para a carga e para o armador. Antônio. Se você pergunta da MESC, eu não me sinto autorizado, obviamente, em falar em nome da MESC, muito menos sobre suas estratégias. Eles têm mais de 100 mil pessoas no mundo inteiro pensando nisso. Acho que esse é o tamanho do time da MESC, mundo afora, né? Uhum. Mas eu volto num ponto relevante para mim, né? Isso é público, né? Isso eu ouvi do presidente da MESC em primeira pessoa, trabalhei lá, mas está em toda oportunidade que a MESC tem de se manifestar. Sim. A estratégia que eles declaram como fundamento do seu negócio não é apenas o shipping, né? É se transformar, continuar a transformação, né? Ampliar a transformação de uma empresa que operava o serviço marítimo para uma empresa que é uma empresa integradora logística, né? Sim. Buscando exatamente atender aquilo que a gente estava falando no bloco anterior, né? A necessidade do operador de comércio porta a porta, end-to-end, né? E aí onde está realmente a competição, né? Mundo afora, né? A Maersk não está competindo para aumentar o seu market share da operação da navegação, da operação de terminal de container. Ela está competindo com os grandes operadores globais de soluções logísticas porta a porta, né? Claro. Se vai fazer isso de navio, se vai fazer isso de avião, se vai fazer de trem, se vai fazer por Santos, Suape, Itapoá, ou uma combinação disso tudo, né? São decisões da estratégia da companhia, né, momentânea, e certamente ela tem mais de uma opção, né? Santos é uma peça importante nesse xadrez, sem dúvida, né? Santos, a licitação, a concessão do TECOM 10 vai atrair esses operadores como a Maersk, não tem a menor dúvida, né? Vai ser uma briga de faca, né? Mas isso é bom, né? Isso é bom, obviamente, para o dono do ativo, que é o governo federal, é o Porto de Santos, é a sociedade, somos nós, né? Eu acho que essa concorrência vai ser boa, de uma maneira geral. Eu entendo que vai ser um leilão super disputado, sim. Não só entre armadores, mas a gente conversa com o mercado e eu uso a terminologia bandeira branca, né? Que é o caso da Santos Brasil antes de ser medida para semear o caso da Deep World, mas eu tenho olhado no mercado, muitos players novos vão entrar para disputar esse ativo, além dos armadores, né? A minha única dúvida, e eu vou provocar isso, eu vou fechar o bloco e a gente vai voltar para o último bloco, o quão assertiva está sendo a modelagem do terminal, né? E temos dois pontos críticos no meu entendimento, que é a questão da capacidade e a questão do faseamento da entrega da capacidade, né? Então acho que mais isso eu vou provocar para a gente trazer essas informações, essas reflexões no último bloco, e aí a gente faz um rápido intervalo agora e daqui a pouco a gente está de volta. Boa noite, estamos de volta no terceiro bloco do Porto Negócios e ficamos agora com o Momento Arbitra com Angelino Caputo. Momento Arbitra. Olá, pessoal!
Quem é do setor portuário sabe que se encontra em discussão no Congresso Nacional uma proposta de modernização da atual Lei dos Portos, a Lei 2815 de 2013. A Lei dos Portos é um importante dispositivo jurídico, pois disciplina todo o funcionamento do setor portuário nacional, incluindo os papéis do setor público, notadamente o Ministério dos Portos e Aeroportos, das autoridades portuárias e da ANTAQ, e também do setor privado, com as mais diversas empresas que atuam na atividade portuária, além de um capítulo especial que disciplina questões relativas ao trabalho portuário. Há um consenso na sociedade de que o marco regulatório atual não atende mais às necessidades de eficiência do setor. Então, por iniciativa do presidente da Câmara dos Deputados, foi criada no ano passado uma comissão de juristas que fez um amplo debate com a sociedade e entregou seu relatório lá na Câmara. Esse relatório foi transformado no projeto de lei 733/2025, cujo deputado Leur Lomanto Júnior é o propositor e já foi distribuído para diversas comissões, para uma ampla discussão parlamentar. Ocorre que, pela complexidade da matéria, o ideal seria a discussão em uma única comissão especial, o que, aliás, pode ser um novo encaminhamento a ser decidido a qualquer momento. A Arbitrar entende que a proposta que está no Congresso não é perfeita e carece de alguns pequenos ajustes, como, por exemplo, excluir uma nova competência que propõe que a ANTAQ regule terminais retroportuários alfandegados, invadindo competências que hoje são da Receita Federal. Mas isso é fácil de se resolver e é muito pouco diante das grandes avanços que a proposta traz, de forma que não podemos desperdiçar essa oportunidade de modernizarmos o setor portuário brasileiro. Momento Arbitrar. Obrigado, Caputo. Voltamos aqui com o Leandro Barreto, sócio da Solve, e Marcelo D'Antona, consultor da HPC da Hamburg Port Consulting. O tema de hoje é o TECON 10 e, obviamente, esse gap entre capacidade e demanda no mercado container, né? E olhando, obviamente, para o mercado santista. A gente terminou o primeiro bloco falando sobre essa questão da modelagem, né, do terminal, entendendo que, pessoalmente, eu entendo que existe uma sobrecapacidade modelada hoje, né, que não chega a esse pretendido 3,5 milhões de TEUs, muito olhando para a questão do dwell time, enfim, existe um gargalo ali do ponto de vista de planejamento na questão da armazenagem. E o outro ponto é o faseamento, né? Ou seja, quando você faseia um projeto desse, entendendo que você entrega um berço, depois 2, depois 3, dificilmente você consegue entregar já o nível de serviço na largada, né? A gente começou o primeiro bloco falando sobre, para eu ofertar o melhor nível de serviço para o armador, eu preciso ter capacidade de atracação, né? E não vai ser com 1 ou 2 berços que a gente vai ofertar isso. D'Antona, como é que a tua experiência e obviamente, o que a RPC vem estudando mundo afora, entende que a gente pode melhorar essa modelagem, esse é o primeiro ponto, e quais os instrumentos que a gente poderia aplicar ao mercado container, ferramentas e metodologias para melhorar o nível de serviço, tanto para o armador, que a gente falou durante todo o programa, ou seja, o armador ele quer chegar no porto, ele quer atracar, né, e manter a sua escala organizada, né, não ter os atrasos, principalmente um serviço que depende de outros países, depende de uma navegação transoceânica. Você tem hoje problemas climáticos aí, desviando rotas, atrasando rotas, enfim, sem contar a questão das guerras, né? E, por outro lado, o dono da carga, né? Um exportador, por exemplo, de fruta tropical, que precisa entregar a sua fruta na gôndola do mercado, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, e qualquer atraso e qualquer omissão, você fazer uma rolagem desse container para 10 dias, para 15 dias, você acaba, de fato, ferindo, né, a qualidade do produto e ferindo o exportador, né? Como é que você enxerga que a gente pode entregar um melhor nível de serviço olhando para essas questões? Eu acho que planejamento são duas grandes dimensões que você tem que levar em conta, né? O que aconteceu no passado e a partir dessa informação você tentar projetar cenários, né? E obviamente são cenários, você tem que ter mais de um, você tem que trabalhar em mais de um desses.
Como é que a gente faz esse planejamento hoje no Brasil, né? De uma forma, eu diria, bastante árdua, né? Grande parte do planejamento a nível macro, a nível nacional, está com a infra, né? Uma boa parte está com as autoridades portuárias. Você foi dirigente da autoridade portuária, você é muito familiar com o processo, né? De tempos em tempos, né? De 10 em 10 anos pela lei ou a qualquer outra periodicidade em função da necessidade prática, você tem que produzir lá um plano diretor, né? E esse plano diretor a gente faz hoje, basicamente, né? Na mão. A gente faz um esforço enorme de coleta de informações passadas, né? Passa isso para planilhas, né? Passa isso para Excel, e a partir daí você tenta projetar cenários futuros e qual será o impacto desses cenários naqueles números que você tão dolorosamente e arduamente, né, coletou, né? É um processo relativamente assertivo, a gente faz ele muito bem, né? Mas, na minha opinião, a gente faz ele de uma maneira pouco eficiente, pouco eficaz, porque ele demora muito. O resultado é que quando você está com o PDZ pronto, né, ele já ficou velho, as coisas já mudaram. Aí você leva 6 meses, 1 ano para completar um PDZ, às vezes muito mais, e no momento que ele está pronto, o cenário já mudou, né? Como é que a gente está fazendo hoje num porto como Hamburgo, né, tentando utilizar os recursos de estado da arte, né? Bom, usando aquilo que em tecnologia, a palavra da moda hoje é o digital twin, mas na verdade você tem uma enorme massa de dados, né? Dados concretos, dados reais, dados operacionais. Você traz tudo isso para uma base de dados gigantesca, né? E daqui a pouco você tem um modelo, uma cópia, né, digital daquilo que aconteceu no porto no passado, né? O porto na região. E aí você conecta a base de dados como chegada de navio, chegada de caminhão, chegada de veículos, movimentação de contêineres, de outros tipos de carga. Você replica o processo de negócio do porto no ambiente digital, né? E a partir daí você tem dados, você tem informações fáceis, né, reais, confiáveis, para que você possa tomar a tal da data-driven decision, né, as decisões baseadas em dados, né? E aí você se apoia de novo na tecnologia, né, e usa ferramentas de simulação. O ser humano é capaz de pensar em alguns cenários, né, durante algumas horas, meses, né? O computador faz isso em segundos, décimos de segundo, né? Então, além da ferramenta de Digital Twin, que a gente construiu lá, a HPC participou nisso, junto com o Porto de Hamburgo, junto com a Autoridade Portuária, você tem hoje um modelo, né, do Porto de Hamburgo, do negócio do Porto de Hamburgo digitalizado, e aí você aplica ferramentas de simulação nos cenários futuros. O navio vai aumentar, vai diminuir, vai ter mais navio, vai ter menos tipo de navio, vai ter outro tipo de carga. Tudo isso fica muito fácil de você planejar. O PDZ do Porto de Santos é feito a cada 10 anos. O PDZ do Porto de Hamburgo é feito o tempo todo. A cada vez que você tem como o modelo digital está conectado com as bases de dados, né? Cada vez que você tem uma alteração das condições de funcionamento do porto, de negócio, você tem uma atualização imediata do cenário de projeção. Eu acho que é alguma coisa que a gente devia adotar aqui no Brasil, né? Essa é uma parte da questão. Mas já falei bastante, Leandro, provavelmente você tem também comentários sobre isso. Com certeza, Marcelo, eu estou completamente de acordo. E a gente aqui, né, como profissional do setor, se ressente muito de ver que, apesar de ter um PDZ refeito a cada 10 anos, a cada troca de governo, eles não são utilizados devidamente na prática. A cada troca de governo, a cada troca de ministro, a cada troca de secretário, a cada troca de presidente de autoridade portuária, muda-se todo o jogo, muda-se todo. E a infraestrutura não tem esse tempo, né? Tércio, falando um pouco sobre a sua provocação, eu acredito que o STS-10, ou o TECOM-10, ele é um terminal extremamente bem-vindo, e talvez 5 ou mais anos atrasados, já atrasado, né? Então, essa questão do faseamento é muito importante,
porque até meu sócio, Robert Grantham, publicou um artigo na Portos e Navios mostrando isso, né? Você trouxe a questão de que não tem certeza se chega a 3 milhões e meio a capacidade, projeta 2 milhões e 7, alguma coisa. O Robert buscou uma outra abordagem, mostrando que nos últimos 20 anos, o Porto de Santos, apesar da crise econômica de 2008, apesar da alta do petróleo em 2011, da crise da Dilma em 2015, da primeira guerra comercial lá em 2018, 19 do Trump com a China, da pandemia, né, em 2020 e agora da questão toda do Mar Vermelho, foram grandes eventos de grande impacto, não só em Santos, mas no Brasil e no mundo inteiro. Apesar de todos esses eventos, Santos cresceu 5% ao ano nos últimos 20 anos. E o projeto da Agência Infra projeta que Santos vai crescer 3% nos próximos 10 anos. 3% ao ano. Ou seja, se Santos continuar crescendo os 5% que ele cresceu no meio de todo esse vendaval, esse projeto ele já nasce precisando de um outro do mesmo tamanho junto com ele. A gente sabe que construir porto não é como fritar pastel, né? Você não constrói porto em menos de 5 ou 10 anos, aqui no Brasil, sobretudo, né? Por conta de todas essas questões burocráticas e ambientais e tudo mais. Então, veja, eu estou super feliz que agora parece que vai, e falando como brasileiro, como um consultor independente desse setor, dou as boas-vindas ao terminal e queria que ele já estivesse pronto 5 anos atrás, quando você ainda estava lá no Porto e a gente já escrevia falando Santos está precisando de capacidade, Santos vai estourar, Santos vai ultrapassar os 65% de utilização, não vai ter tolerância. Isso a gente vem escrevendo, falando desde 2019. Né? Desde antes da pandemia, a gente vem chamando esse alerta exatamente porque não se constrói porto em menos de 5 ou 10 anos. Então, volto ao que o Marcelo falou. Né? Você tem que estar... planejamento é a chave de tudo, mas mais do que isso, seguir os planejamentos. Né? Seguir o PDV. Né? E tornar, e a gente também vem escrevendo sobre isso, tem alguns artigos meus, do Robert, também já viu o Patrício Júnior falando sobre isso, que enquanto a logística, a infraestrutura no Brasil não for tratada como uma política de Estado, ao invés de uma política de governo, né, onde a cada troca muda tudo, o Brasil vai continuar tendo fila para atracação, rolagem de carga, cancelamento de escala, demurrage, detention e por aí vai. A gente precisa transformar os investimentos em infraestrutura em uma política de Estado. Isso aí. E essa política de Estado, na minha opinião, desculpa entrar na frente aqui, ela tem que ser tomada com base em decisões que seguem, né, aquilo que o instrumento de planejamento, PDV, Plano Mestre, indica, né? Mas esses instrumentos têm que ser feitos com uma metodologia robusta. Né? Essa metodologia tem que ser foolproof, tem que ser a prova de bala, né? Baseada em dados, baseada em informações reais, concretas, né? Para que você não tenha, o Leandro citou, a cada troca de governo, a cada troca de administrador, você tem uma nova decisão, né? Que é baseada não naquilo que os números, os dados indicam, né? Mas numa ideia, por vezes, né? Pessoal, ou por base em alguma decisão tomada por critérios não técnicos. Né? Então, planejamento, sim, né? Mas um planejamento construído com ferramentas e metodologia robustas, né? Incontestáveis, né? E eu acho que esse é o grande segredo. Eu busco aqui uma abordagem quando você desenvolve negócio, né? O famoso desenvolvimento de novos negócios, né?
pauta muito pela capacidade do porto, ou seja, pela infraestrutura que o porto pode oferecer, mas muito alinhado com justamente as pressões de mercado, né? Seja do lado da água, do armador, seja na pressão, obviamente, de todo o desenvolvimento econômico que existe na Interlândia. Acho que o porto, às vezes, conversa pouco com esses dois lados, né? O lado da Interlândia e o lado, obviamente, da origem do serviço marítimo, né? E como você oferta uma capacidade ou oferta um nível de serviço no porto que atenda os dois, né? Eu acho que esse é o grande desafio. O TECOM 10 ele vai ainda sofrer aí um escrutínio no TCU, né? Eu espero que faça uma revisão, obviamente, dos números para não iludir o mercado. Você forçar a barra e falar que o ativo opera mais do que 50% do que ele naturalmente poderia operar é iludir o mercado, né? E no final é isso que vocês trouxeram, né? O porto vem crescendo a dígitos muito superiores ao incremento da capacidade, né? E isso não é só Santos, né? Isso se aplica a todos os portos do Brasil. Quando a gente conseguir traduzir essas necessidades da pressão da infraestrutura para atendimento, não só atendimento, né? Uma coisa é atender a demanda, outra coisa é atender a demanda como ela deve ser atendida, com o nível de serviço, né? Com o limite máximo de permanência da carga do porto, com a entrega de um container de fruta no destino final, no prazo da duração da fruta dentro do container, né? Hoje, a gente tem acontecimentos na exportação do polo de produção de fruta de Petrolina que está perdendo 15 dias na entrega de uma manga, de uma uva na prateleira de um supermercado nos Estados Unidos, né? E isso, quem perde no final do dia é o exportador brasileiro, é a economia brasileira, né? Então, acho que... Por favor. Isso me traz aqui também a lembrança de que tem mais uma perna aí nesse tripé de eficiência, né? Que é a coordenação entre os atores. É um assunto que você também conhece profundamente, né? Que é a questão das plataformas colaborativas, né? As plataformas de Port Command System, que é o nome que se dá, né? Que permitem que os atores todos tenham, antes de mais nada, acesso a informações, mas mais que tudo, né, contribuam para você ajustar as rotas, as cadeias logísticas, né, na medida em que eventos, disrupções vão acontecendo, né, ao tal do tempo de reação. Então, você, no primeiro bloco, se não me engano, você falou do exportador de proteína, você trouxe agora a questão da fruta, né? O exportador, ele não quer esperar 15 dias para atrasar 15 dias a colocação da fruta no ponto de consumo lá nos Estados Unidos, né? O exportador de proteína não quer mandar o container para o porto 10 dias antes do navio chegar, né? Quando, na verdade, o navio não vai chegar e depois fica pagando detention, né? E você precisa ter um local, você precisa ter um lugar comum, né? Você precisa ter um processo comum, né? Onde todo mundo possa ter acesso às informações. O exportador de proteína está mandando o container para o porto, prevendo que o navio vai chegar na semana que vem, quando, na verdade, a decisão de que o navio não vai escalar Santos já foi tomada na outra semana e o navio está lá na costa da África ainda, né? Sim. Mas o exportador não está sabendo, né? Então, eu acho que a gente deixa passar uma oportunidade muito grande aqui no Brasil e rapidamente, né, desenvolver e implementar essas plataformas de Port Command System, porque são essas as ferramentas, são esses os veículos, né, que permitem essa troca de informação, essa colaboração entre os atores e, portanto, aumentar a eficiência, em última análise, a capacidade do nosso sistema. Não, eu concordo com que a gente não fez ainda hoje. Isso é extremamente relevante, não é só pensar na infra, na área ou na quantidade de berço, mas também como gerir esses ativos, né? Exato. Senhores, nosso tempo estourou demais, estou com pena aqui do editor, mas eu quero agradecer vocês terem aceito o meu convite para a gente debater esse tema. É um tema que a gente vai discutir mais ainda durante esse ano. E vamos acompanhar de perto o desenrolar aí dessa novela, desse Game of Thrones do setor container. Antônia, Leandro. Leandro, muito obrigado pela oportunidade, pelos espectadores,
Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, doutor. Prazer sempre estar aqui conversando com vocês, trocando essas ideias e torcendo aí, né, para que essa mensagem, né, esse debate chegue onde tem que chegar e que as decisões sejam mais céleres no nosso querido Brasil. É isso aí. Bom, senhores, agradeço. A gente faz o nosso papel aqui no Porto Negócios justamente provocando a discussão, né? Nada é definitivo, né, em termos de conceitos da nossa gestão portuária, mas a nossa missão aqui é justamente trazer os pontos para a discussão e que o espectador, obviamente, receba essas informações, trabalhe e tire suas conclusões aí ao longo do tempo. Quero agradecer mais uma vez vocês terem aceito o meu convite para estar discutindo um tema tão relevante, que é justamente a mola propulsora da economia do país, que é o nosso mercado portuário. A gente fica por aqui e espero vocês na próxima semana aqui no Porto Negócios. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Mosten. Especialistas em negócios e tecnologia. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Santos. Referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Transbrasa, aqui o futuro já é presente. E FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos, excelência sob trilhos.